Bom dia, pessoal do quinto ano. Vamos começar nossa aula hoje, né? Hoje é dia 26 de outubro, segunda-feira. E o feriado, que seria na quarta-feira, né? Dia 28, que é dia do funcionário público, foi adiado para sexta. Então, nós só temos aula até quinta, tá? Então, para de hoje, né? Dia 26/10, a partir da página 94, tá? Essas questões aqui vocês já fizeram. Então, pode colocar a data aqui, né? E vamos lá. Nós vamos começar com a leitura do poema Máquina de Costura, da Rosiana Murray, que foi a leitura que eu mandei para vocês, mas eu vou ler novamente. Máquina de costura. A avó tem uma máquina de costura que foi da mãe de sua mãe, da sua avó. A avó pedala a máquina e costura rendas na barra dos vestidos. Costura um sol e uma lua no bolso das camisas, costura uma hora na outra, um carinho no outro. E o chão fica cheio de fios e linha colorida, enquanto a avó vai costurando amor. Gosto muito dessa poetisa, né, da Rosiana Murray. E depois vocês vão então para a página 95, né, responder as questões referentes a esse poema. Tá valendo a mesma regra. Se você acha que dá para responder aqui no livro, pode responder. Se você acha que o espaço é pequeno, você pode colocar só a página no seu caderno de língua portuguesa, embaixo da pauta, e responder no caderno, tá bom? Então, número 1. O poema é sobre uma máquina de costura usada para fazer e consertar roupas. A quem pertence o objeto tema do poema? Vocês já viram dessa máquina, né? A minha avó realmente tem, né, ainda dessas máquinas, né, que tem que ir pedalando, tá? Acredito que vocês já tenham visto também. Número 2. Em muitas famílias, a máquina de costura é um bem que passa de geração em geração. Quem foram os antigos donos da máquina de costura do poema? Tá? Tudo isso são respostas bem fáceis assim, né? 3. Sobre o primeiro verso da segunda estrofe, responda. Ó, primeiro verso da segunda estrofe. Essa aqui é a primeira estrofe, essa é a segunda estrofe, tá? Então, não se esqueçam que estrofes são os conjuntos de versos, certo? A. Em sua opinião, o verbo pedalar é mais usado em qual sentido? Tá? Pedalar é um verbo, o verbo é tudo que a gente pode fazer, né? Então, qual o sentido que você acha que foi usado, né? No primeiro verso da segunda estrofe, ou seja, nesse daqui. A avó pedala a máquina, tá? Como que você acha? Qual o sentido ali? B. Por que o eu lírico afirma que a avó pedala a máquina? Turma, lembre-se que eu lírico é quando o poeta escreve o poema. No caso aqui, a Rosiana está escrevendo como uma adulta, falando da avó, vendo a avó escrever, ou ela está escrevendo com uma lembrança de quando ela era criança, né? Então é isso, é de quando ela era criança. Então o eu lírico desse poema é uma criança contando sobre vendo, né, a avó costurando, tá? Então, ó, por que o eu lírico afirma que a avó pedala a máquina? Por que tá afirmando isso, tá? Número 4. Cite 2 exemplos de costuras feitas na máquina de costura do poema. Então, que tipo de costuras aqui são feitas nessa máquina de costura? Tem algumas costuras reais e tem algumas simbólicas, você pode usar todas aqui, tá? 5. Para o eu lírico, costurar é uma tarefa automática, sem sentimentos envolvidos? Justifique sua resposta. Lembrando que o eu lírico desse poema é uma criança que está vendo a sua avó costurar. Você acha que esse ato da avó costurar é sem sentimentos envolvidos ou tem sentimentos envolvidos? E justificar sua resposta. Por que você acha isso? Lá no final, ela fala assim, ó. Enquanto a avó vai costurando o amor. Será que não tem sentimento aqui envolvido? Então, você tem que explicar por que você acha isso, tá bom? Número 6. Por que podemos afirmar que o poema apresenta versos brancos ou soltos? Turma, lembram o que são versos brancos ou soltos?
né? Nós vimos isso na aula passada, né? Versos brancos são aqueles versos que não têm rima. E versos soltos são aqueles versos que não têm métrica, tá? Que não tem a... lembram do soneto, que ele é tudo certinho, né? Dá para você separar as sílabas, tudo, né? No soneto, por exemplo. E muitos versos possuem rimas. E esse da máquina de costura não possui, tá bom? Bom, agora a gente vai... então, são essas questões que vocês vão responder no livro. E agora a gente vai para uma parte teórica, bem importante, tá? Que é a nossa língua. Continuando aí na página 25. Nós vamos aprender agora o que é polissemia. Já ouviram falar nisso? Turma, como essa parte é mais teórica, tá? E só tem algumas questões lá na página 100, a gente vai até a página 100. E a gente vai destacando as partes principais, tá? Eu vou destacar aqui e você vai destacando aí. Se for a mesma coisa que você acha que é importante, tudo bem. Se não, você pode ir destacando outras partes, tá? Então, vamos lá. Polissemia. O que será que significa isso, tá? Geralmente, a palavra poli significa muitos, tá? Então, sempre grava isso, né? Polissílabas. Lembra que tem 4 sílabas ou mais. E isso acontece com muitas palavras, tá? Precisamos ter palavras que nos ajudem a expressar os mais diversos significados. Algumas vezes, usamos as palavras de um modo que não há dúvida em relação ao seu significado. Então, quando a gente usa uma palavra, a gente vai usar aqui a palavra pedra. Não tem dúvida, aquela pedra rolou da ribanceira. Você consegue imaginar, não consegue? Uma pedra rolando de uma ribanceira. É um sentido literal, tá? Mas, às vezes, e os poemas fazem muito isso, a gente não usa o sentido literal da palavra. A gente usa um sentido figurado, tá? Por exemplo, em outras ocasiões, usamos as palavras de forma que podem significar algo a mais do que já são. O rosto de pedra do meu pai não revelava nenhum sentimento. Se você fala que a pessoa tem um rosto de pedra, você imagina uma pessoa com um rosto de pedra? Não, né? Mas um rosto duro, né? Que não está demonstrando sentimento. Então, aqui é um sentido figurado. Ou seja, a gente tem o sentido literal e a gente tem o sentido figurado. Deu para entender, né? E nos poemas, a gente usa muito sentido figurado, tá? Como que a avó ali do poema estaria costurando amor? Tem como? Costurando tempo, né? Então, é um sentido figurado que foi usado, tá? Vamos lá. Nesse caso, o rosto de pedra era um rosto pouco expressivo, que não transparecia sentimentos, ou seja, duro como pedra, implacável, tá? As palavras, então, têm sentidos variados, tá? E algumas estão relacionadas entre si por causa do que significam, ou seja, têm relações semânticas de sentido. Na língua portuguesa, podemos encontrar 3 tipos de relações semânticas. Bom, então nós vamos ver quais são 3 possibilidades de sentido entre as palavras, de relação entre as palavras. Primeiro, sinonímia. Vem da palavra sinônimo. Sinônimo significa 2 palavras com significado parecido. Por exemplo, bonita e linda. Parecido ou bem próximo, né? Então, essas palavras são sinônimas. Eu até tenho que substituir, às vezes, né, num texto para não ficar repetitivo. Então, o que é uma sinonímia? Relação entre 2 ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. É igual que eu falei, linda, bonita, tá? Ou bela, tá? São sinônimos praticamente. E antonímia? Antonímia vem da palavra antônimo. Antônimo é contrário, claro, escuro, tá? Então, vamos ver aqui, relação entre duas ou mais palavras que apresentam significados opostos, tá? Quente, frio, tá? É bem contrário mesmo. Então, antonímio é uma relação de opostos.
E onônimas são palavras que às vezes têm uma escrita parecida e podem significar coisas diferentes, tá? Por exemplo, eu posso pensar na palavra 100. A palavra 100, escrita com C, significa quantidade, 100 coisas. A palavra 100, escrita com S, significa sem nada, tá? Por exemplo, eu tenho 100 reais, com C. Eu estou sem dinheiro, com S, tá? Que não tem dinheiro. Então, onônimos podem significar isso, ou pode ser palavras também que escrevem igual, mas têm significado diferente. Por exemplo, a palavra banco. Pode ser banco de sentar, pode ser banco de dinheiro. A palavra manga pode ser manga, né, de comer e pode ser manga de camisa, tá? Elas não são sinônimos, porque elas não têm o mesmo significado. E elas também não são antônimos, porque elas não são contrárias, elas são onônimas, tá? Relação entre duas ou mais palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, ou seja, que são pronunciadas da mesma forma, mas têm significados diferentes. É igual a Pro falou, do 100 e do 100, escrito com C, escrito com S, tá? Manga e manga, manga de camisa, manga fruta, tá bom? A pronúncia é igual, mas o significado é diferente. O glossário apresentado após alguns textos da seção para ler, por exemplo, pode trazer sinônimos. É bom lembrar que nem sempre sinônimos são exatamente equivalentes, pois isso depende das escolhas dos autores ao escrever seus textos. A palavra firmamento, por exemplo, sinônimo de céu, soa melhor em um poema ou em uma canção do que em uma notícia ou reportagem. Veja outros casos parecidos. A palavra gretas significa rachaduras, assoalho, chão e piso. É o mesmo exemplo que a Pro deu das palavras bonita, linda e bela, tá? Num poema, provavelmente, eu vou usar bela, né? No dia a dia, eu vou usar bonita, vou usar linda, só que tem significados semelhantes, tá bom? As palavras antônimas são termos que apresentam significados opostos. Mal e bem, mal e bom. Inclusive eu já expliquei sobre isso aqui. O contrário de bem é mal escrito com L. O contrário de bom é mal escrito com U. Lembra do lobo? Lobo mal, se eu fosse falar o contrário, lobo bom, né? Então, ou seja, esse mal é escrito com U. Ai, eu já estou me sentindo mal. Se fosse o contrário, ai, eu já estou me sentindo bem. Então, esse mal de me sentindo é com L. Tá? É assim que eu sempre lembro, acho que é o jeito mais fácil. Pequeno, grande, tá vendo? Então, antônimos, tá? Os termos onônimos, por sua vez, apesar de terem a mesma pronúncia, apresentam significados diferentes, que a Pro já explicou para vocês. Nesse sentido, são polissêmicos. Poli significa muitos. Semia, sentido, que a gente tinha falado lá no comecinho também. A polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Então, quando uma palavra ela apresenta mais de um significado no mesmo contexto, a gente fala que está acontecendo ali uma polissemia, tá bom? Olha só. A vela do barco podia ser vista ao longe. Vela, então, é aquela parte de pano, né, usada para impulsionar uma embarcação. Acendemos uma vela até a luz voltar, que é o artefato de cera com um pavio. Então, a palavra vela, ela é igualzinha, mas quando você vê o sentido, você vê que não está falando da mesma vela, tá? Igual o exemplo que a Pro deu da manga, tá? E do banco. Polissemia e metáfora. Existem outros casos de polissemia. Uma palavra pode assumir sentidos distintos quando a empregamos de forma diferente a que é mais usual. Veja os exemplos. Nas férias, pretendo fazer uma viagem com minha família. Assistir aquele filme foi uma verdadeira viagem. A palavra viagem aqui tá igual? Ficou feio esse daqui. Vamos arrumar. Aí. Então, aqui é uma viagem literal, você foi viajar. Agora, falar que o filme foi uma viagem é que ele, voou longe, né? No primeiro exemplo, a palavra viagem significa deslocamento de um lugar para outro relativamente distante.
No segundo exemplo, a palavra viagem significa que as pessoas se deslocaram para outro lugar, no sentido de que tiveram uma experiência especial que ultrapassou o simples fato de assistir a um filme. Na verdade, a frase apresenta uma metáfora, pois a palavra viagem significa algo parecido com o deslocamento de um lugar ao outro, como uma viagem de férias, mas em outro sentido, deslocar-se na imaginação, sentir-se em outro local a partir do que se viu no filme. Nos poemas, as metáforas são muito comuns. Na última estrofe de seu poema, Autobiografia, Mia Couto diz: voarei um dia sem saber se é de terra ou de céu a pegada do voo que sonhei. Nesse contexto, o verbo voar tem o significado de sair de um lugar em busca de um sonho ou de um objetivo. Então, aqui o voar dela não é literal, tá? Esse mesmo verbo representa o ato de voar de um pássaro, um avião, um helicóptero, uma asa delta e como mostra a matéria da revista Mundo Estranho a seguir. Então, olha só, nesse poema aqui, o voar tem esse sentido de metáfora, tá? Porque ela não está voando literalmente, mas agora olha o voar aqui nessa matéria. Mundo animal. Qual a altura máxima de voo já atingida por uma ave? Em 1973, um tipo de abutre chamado grifo de Ruppel, não sei se é assim que fala, tá? Voou a 11,3 quilômetros de altitude. Isso é 2 quilômetros mais alto do que o pico do Everest. O recorde só foi registrado porque ele colidiu com um avião a essa altura da Costa do Marfim. Gente, olha a altura que esse pássaro voou. Embora a espécie costume subir apenas até 6 quilômetros, a proeza é possível, já que esse tipo de ave absorve oxigênio mesmo sob baixa pressão atmosférica, explica o ornitólogo Bruno Troiano, da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Em condições normais, porém, o animal que voa mais alto é o ganso cabeça listrada. Para migrar do sul da Índia para o Tibete, onde deposita seus ovos na primavera, ele tem que atravessar a cordilheira do Himalaia. Alguns afirmam já ter visto a ave passar pelo Everest a quase 9 quilômetros do nível do mar, mas a maior altitude comprovada foi de 8,2 quilômetros, comentou Enrico Lippo Orlani, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Consultoria Bruno Troiano, ornitólogo da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, e Dr. Enrico Lippo Orlani, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoologia da USP. Então, o voar, nesse sentido aqui, é literal. As aves estão realmente voando, tá? Na matéria da revista Mundo Estranho, o verbo voar foi utilizado em seu sentido literal, isto é, o que consta no dicionário, que é sustentar-se ou mover-se por meio de asas ou máquina, aviões, balões, etc. Deslocar-se pelo ar. No poema de Mia Couto, usou-se o verbo voar em seu sentido figurado, ou seja, diferente do seu sentido literal. Isso também ocorre quando dizemos que o tempo voou, no sentido de que o tempo passou muito rápido. A linguagem literal é mais usada em gêneros que precisam ser objetivos, como uma notícia, enquanto a linguagem figurada é mais encontrada em gêneros literários e artísticos, como poemas, romances, contos, letras de canções, etc. E também naqueles em que é preciso explicar conceitos complexos a pessoas que não são da área em questão. Por exemplo, nos textos de divulgação científica ou de economia publicados em jornais e revistas dirigidos ao grande público. No dia a dia, encontramos vários casos de polissemia. Banco, instituição financeira ou assento. Isso a Pro já explicou, né? Cabo, posto militar, acidente geográfico, parte de um objeto, como cabo de faca. Tá? A polissemia é muito importante para a linguagem, inclusive para a linguagem poética, pois por meio dela, novos sentidos são construídos. Os escritores e poetas constroem novos textos polissêmicos que convidam os leitores a tentar compreendê-los interpretando sentidos figurados.
Leia o poema Rede, de Jorge Fernandes, para compreender a polissemia na linguagem poética. Rede. Primeiro pensa o que significa rede. Vamos lá, ó. Embaladora do sono, balanço dos alpendres e dos ranchos, vai e vem nas modinhas langorosas, vai e vem de embalos e canções, professora de violões, tipóia dos amores clandestinos, grande, larga e forte para casais, berço de grande raça. Suspensa, guardadora de sonhos para Madonna ao meio-dia. Grande côncava, lá no fundo dorme um bichinho. Balança o punho da rede para o menino dormir. E aí depois vocês vão responder, por fim, essas 7 questões na página 100. 1. Que significado da palavra rede você conhece? Primeiro você vai escrever aqui o que você já conhece. 2. Qual o significado da palavra rede é tratado no poema de Jorge Fernandes? Então, qual é o significado dessa palavra rede, na sua opinião, aqui, tá? Nesse poema. 3. Como os versos do poema estão estruturados, justifique sua resposta. Gente, vocês viram aqui essa estrutura aqui, ó? Por que será que escreveu suspensa desse jeito? Como está estruturado? Está estruturado como um poema? Ou aqui, ó, tá vendo? Usa também um poema visual, tá? 4. Por que podemos afirmar que o poema Rede é um poema visual, né? Que eu já mostrei aquele pedaço ali. Que efeito é produzido no leitor? Principalmente por causa dessa parte aqui. O que significa a palavra suspensa? Se precisar, procura, tá bom? 5. Explique o verso professora de violões. O que significa que essa palavra é que a rede é professora de violões para você? É uma metáfora, eu estou fazendo uma comparação aqui. Não é sentido literal, tá? É figurado. 6. Que expressão é usada no poema para lembrar o leitor do movimento balanço da rede? Tem alguma expressão aqui usada que parece que a rede está balançando, tá? 7. Leia a tira do cartunista argentino Quino e responda ao que se pede. Gente, o Quino é o criador da Mafalda e ele morreu esse ano. Teve várias homenagens a ele, né? Ele é um gênio. A Mafalda é um dos quadrinhos mais críticos que existe. Eu gosto muito, tá? Então, vamos lá. Que tal o amiguinho da Mafalda? Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. E a Mafalda tá lá. Um veículo de cultura? Aham. Toma! Bang, bang! Aua! O que será que ela tá assistindo aqui, ó? Bang, bang, né? Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, aqui, responda ao que se pede. Calma aí que eu vou colocar a próxima página. Então, na página 101, letra A. Qual é a situação inicial da tira mostrada nos 2 primeiros quadrinhos? Vamos lá, nos 2 primeiros só. O menininho tá falando, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Gente, que sentido será que é esse veículo de cultura, né? Veículo é algo que traz algo para você, né? Um veículo de cultura? Aham. Então, que situação que está sendo apresentada nesses 2 primeiros aqui? Sobre o que eles estão falando, né? B. No terceiro quadrinho, o que Felipe e Mafalda provavelmente viram na televisão? Olha aqui o que está escrito bang, bang, toma, algo. O que será que eles estão vendo aqui, né? E olha a cara deles. E eles acabaram de ver que é um veículo de cultura, né? Aí você explica o que você acha. C. O efeito de humor na tira, alcançado no último quadrinho, é produzido com base na polissemia de uma palavra. Que palavra é essa? Explique sua resposta. Aí no final, então, ó, né, o menino falou que é um veículo de cultura, aí eles estão vendo provavelmente coisas super violentas aqui, aí a Mafalda fala assim: se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Que sentido que ela pensou de veículo aqui para falar que se ela fosse a cultura, ela saltava e ia a pé, já que a TV é um veículo de cultura, né?
D. Além de produzir, aqui pergunta que palavra então, que foi a mesma palavra usada no começo com sentido, no último com outro sentido, tá? É uma palavra só, tá? E depois você explica por que que essa palavra tem sentido diferente. D. Além de produzir efeitos de humor, qual é o outro objetivo da tira? Justifique sua resposta. Então, como eu disse para vocês, o criador da Mafalda ele é muito crítico. Ele nunca está falando alguma coisa só. Então, além de ser humor, né, desse veículo, que mensagem que ele quis passar sobre a televisão? Será que a TV é para ser um veículo de cultura? O que será que está chegando até as pessoas, né? E hoje a gente pode pensar até na internet também, né? E por fim, a número 8. Leia o poeminha do Contra, do poeta Mário Quintana e responda. Gente, eu amo Mário Quintana. E esse poema é uma graça. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E aí você responde A, B e C aqui, ó. A quem o lírico se refere no poema, tá? Quem que lembra o eu lírico, né? Que é como o poeta se coloca. A quem você acha que o eu lírico está se referindo no poema? Né? Quem são esses todos, né? Tem até o porquê, né, desse poema, mas eu não vou contar hoje não. Vamos responder primeiro. B. Segundo o poeta, o que acontecerá com eles? Com esses que estão atravancando o caminho do eu lírico, né, do poeta. O que acontecerá com eles? Que palavra foi usada pelo eu lírico com um efeito polissêmico? Explique sua resposta. Ou seja, uma palavra que ela tem mais de um significado, né? Que palavra que foi usada aqui no último, né? E por que você acha que ele usou essa palavra, tá? É isso a nossa aula de hoje, certo? Ela ficou longa porque teve toda a explicação da polissemia, tá? Mas para responder, pode responder no livro mesmo, não é muita coisa. Beijo, estou com saudades.